Fala aí, vou te trazer as principais notícias e informações do mercado de fundos imobiliários, o que de melhor aconteceu nesses últimos dias. Meu nome é Gabriel Porto, sou educador financeiro e investidor há mais de 10 anos e por aqui toda semana tem conteúdo novo para você. Então se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para não perder nada. E hoje eu tô com duas notícias bem interessantes relacionadas aí à subscrição, emissão de novas cotas, que nos últimos tempos a gente viu que entrou em desuso no mercado de fundos imobiliários. Por quê? Porque os gestores não estavam achando brechas ali para fazer uma subscrição de cotas, né, por pelo menos o valor patrimonial, por não ser atrativo no mercado, já que grande parte dos fundos imobiliários estavam negociando abaixo disso. Porém, com os movimentos que a gente vem vendo de IFIX subindo, Selic com uma possibilidade de queda, essas subscrições voltaram a chamar a atenção e a gente tem duas novas subscrições de fundos imobiliários muito grandes no mercado. O primeiro deles é o HGLG 11, que está lançando a sua 10ª emissão, subscrição de cotas. Para quem não sabe, é quando o gestor quer vender novas cotas ao mercado e aí ele vende, logicamente, por pelo menos o valor patrimonial do fundo para comprar novos ativos, né? A maneira que o fundo imobiliário tem de captar recursos e visa captar até 2,5 bilhões de reais. Então, como eu falei, é a 10ª emissão. De acordo com fato relevante, serão ofertadas inicialmente 12,3 milhões de cotas ao preço de R$ 162,22 cada. E aqui é interessante a gente olhar o seguinte: o preço atual desse fundo imobiliário no mercado é de R$ 159,49 no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. E você deve se perguntar, poxa, por que eu vou aceitar pagar R$ 162, sendo que agora ele está a R$ 159. E de fato, nesse momento é uma subscrição que não se mostra interessante. Porém, a gente ainda não tem data confirmada. Então pode ser que aconteça daqui 3 meses, 4 meses, né? A gente não sabe exatamente quando ela irá acontecer. Com a tendência de subida que o mercado está se mostrando, é bem provável e de fato é bem real que esse fundo imobiliário possa estar acima desse preço sugerido aqui da subscrição de R$ 162. Ponto importante dessa nova emissão: o investimento mínimo será de 10 cotas, totalizando R$ 1.622,20. Mas isso aqui a gente tem que lembrar que é para não cotistas, tá? Cotista pode subscrever uma cota apenas, a gente ainda não tem aqui porcentagens, nem nada do tipo, nem datas, nem nada do tipo, somente o preço mesmo que essa subscrição virá. Além disso, pode haver um acréscimo de até 25% no valor inicial ofertado, que eleva o total da captação para 2,5 bi. Então a gestão já traz que de fato esse dinheiro vai ser utilizado em compra de novos ativos, de mais recursos para o fundo imobiliário. Então, até então são essas informações que a gente tem. Lançaram a 10ª subscrição aí do HGLG e o preço. XPML é o segundo fundo imobiliário grande que está aí anunciando também uma nova subscrição. E é interessante a gente lembrar o histórico recente aí do XPML, que para conseguir pagar algumas obrigações financeiras até o final desse ano, teve que se desfazer de participações em shopping centers. E agora, nesse momento, está voltando a atacar uma outra possibilidade de arrecadação de dinheiro, que é a emissão de cotas. Então, o fundo quer realizar agora a sua 13ª emissão de cotas, visando captar 207 milhões de reais. Então, perceba que é uma subscrição bem menor, né, do que o do HGLG 11. O HGLG quer fazer uma subscrição 10 vezes maior em quantidade de dinheiro do que o XPML. Serão oferecidas inicialmente 1,84 milhão de novas cotas ao preço de R$ 112,61. Também um preço bem acima do preço hoje praticado em mercado. Atualmente é de R$ 105. Inclusive está bem mais acima do que o HGLG. Incluindo taxa que existe ali para a subscrição, que a própria B3 inclui, que é hoje de 75 centavos, o preço final fica de R$ 113,36. E o fundo negociando a R$ 105 é de fato bem elevado. A gente também não tem datas, vamos precisar ir acompanhar quando essa subscrição vai sair a mercado, quando vai ser a data de direito, a data para subscrever e tudo mais, para ver se é uma subscrição que lá na frente valerá a pena. Mas já adianto que, se você gosta tanto do XPML quanto da HGLG, são dois fundos imobiliários que, no meu ponto de vista, estão em um potencial muito bom de compra, estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, ainda tem uma folga bem interessante ali de desconto. Além desses dois fundos imobiliários, eu tenho uma lista com vários outros FIIs que estão
em desconto, que são ótimas opções de investimento nesse momento. Lista essa que é feita por um analista profissional de mercado e você pode ter acesso agora também. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. É a carteira Orion de fundos imobiliários e por menos de R$1 por dia você pode ter o acompanhamento de um profissional te mostrando quais são os melhores FIIs para investir, quais fundos vender e onde estão as melhores oportunidades de mercado em grupo exclusivo de WhatsApp e área de membros. Clica e conheça. Seguindo aqui as informações, PVBI 11, Fundo de Lajes Corporativas, registrou queda de 10,20% no lucro de agosto e já projeta os dividendos até o final desse ano. Então, em agosto, a gente teve um resultado de 14 milhões, o que significa uma queda de 10%, pois no mês anterior a receita total tinha sido de 15,9 milhões. A receita total do período foi de 16 milhões, enquanto as despesas operacionais de 1,95 milhões. E assim o fundo distribuiu, agora nesse mês, 12 milhões de reais em dividendos, o que corresponde a 45 centavos por cota. É o padrão que o fundo vem estabelecendo, pagar ali cerca de 45 centavos por cota, ter um caixa que vai para as reservas do fundo e, de fato, como a própria gestão já deixou bem claro aqui, é um dividendo que deve permanecer até o final de 2025. A gestão quer deixar linear esse dividendo até o final do ano, para a partir do ano que vem pensar em um acréscimo de renda, né? Quem sabe voltar ali para os 50 centavos, muito advindo ali da queda de vacância que o fundo imobiliário deve ter nos próximos meses. É um outro fundo imobiliário que eu enxergo com bastante qualidade para o longo prazo, né? Para quem está buscando um bom fundo de lajes corporativas, que ainda está bem descontado, o PVBI é uma opção, mas para aqueles realmente que têm paciência de esperar uma recuperação de longo prazo. Outro fundo imobiliário de lajes corporativas que se tornou manchete nessa semana foi o RECT 11. Esse fundo também é bem conhecido, recentemente ele ficou muito famoso pelos altos dividendos que ele vinha entregando, porém é um fundo que amarga com muita vacância também em mercado. Diferentemente do PVBI 11, é um fundo que tem sim lajes corporativas boas e de qualidade, mas em regiões não tão óbvias, em regiões não tão demandadas, e isso faz com que a vacância do fundo imobiliário aumente. E uma dessas regiões, inclusive, é a região de Alphaville, em São Paulo, né, em Barueri, São Paulo. Inclusive é lá que eles fizeram a venda do edifício Corporate Alphaville por 13 milhões de reais. E aqui a gente está falando do 9º e do 10º andar da Torre Sul desse empreendimento. Total de 2,2 mil metros quadrados de área foram vendidos. E assim o fundo imobiliário consegue, de fato, diminuir um pouco ali das suas vacâncias, que de fato é um ponto importante que o gestor precisa fazer. O que eu vejo que o gestor do fundo está buscando fazer dentro do ativo é uma reciclagem de portfólio, vender aquilo que de fato não está gerando tanta receita para o fundo, fazer caixa e comprar ativos mais interessantes, mas é uma mudança que deve demorar. Então quem é cotista do RECT 11 tem que ter isso muito claro na cabeça. E por fim, XPLG 11, fundo logístico que anunciou nova locação aí nos seus galpões logísticos e também diminuiu vacância. O fundo imobiliário conseguiu fechar um acordo de 11 anos em um dos seus galpões logísticos, o Centro de Distribuição Americana, que fica em São Paulo. O acordo tem vigência de 132 meses, né, que é o mesmo de 11 anos, com início previsto para 30 de novembro desse ano. E com isso, a vacância do fundo sai de 7,6% para 4,6%, a redução de 3 pontos percentuais. Super interessante. O fundo imobiliário vai ter uma vacância muito boa, uma vacância agora de menos de 5%, uma vacância muito baixa para o segmento. E com isso, a receita acumulada estimada nos 36 primeiros meses equivale a 34 centavos por cota. E a partir do 37º mês, a projeção é de uma geração mensal de 1 centavo por cota, sem considerar reajustes inflacionários previstos. Então, notícia muito boa para os cotistas aí do XPLG 11, que diminui vacância, aumenta a receita e provavelmente aumenta dividendo ao longo dos próximos meses. Com isso, o fundo imobiliário também é um outro que deve voltar a se valorizar aí em mercado. Então, essas foram as principais notícias e informações dos últimos dias do mercado de fundos imobiliários. Inscreva-se aqui no canal para não perder nada e nos vemos na próxima.